Olha, bom dia a todas, a todos. Bom, Ângela, estar aqui novamente, vendo a Assis, a Margarida, quem mais aqui que eu conheço? Bom, enfim, estou muito feliz, gente, de estar aqui e aceitei esse desafio porque eu tive a oportunidade de fazer a primeira oficina na semana passada. Não foi oficina, foi uma palestra sobre todo o processo da bagagem das mulheres da floresta. Então, eu fiquei muito feliz com o sucesso da palestra passada, onde eu coloquei todo o percurso da bagagem das mulheres da floresta, e como tinha esse momento hoje, eu escolhi um dos temas, né? Que entre DST, AIDS, hepatites virais, entre a questão do meio ambiente, renda, gênero, eu escolhi esta porque ela foi muito especial dentro do programa Bagagem, possibilitou ganhar prêmios através da metodologia que nós utilizamos, e essa metodologia foi trabalhada dentro desse vídeo que eu vou apresentar hoje. Então, a melhor forma que eu percebi que eu poderia colocar a oficina, até falei para a Ângela, era dividir os vídeos em partes, e cada parte do vídeo ele tem de 7 a 10 minutos. Eu dividi em 5 partes, falando da introdução, depois falando da vida dentro da Resex, da floresta, e depois a cultura, falando da lenda, das doenças, da preservação do meio ambiente, da prevenção, e, ao mesmo tempo, falando de toda a cultura dentro da floresta, porque não tem como falar de uma doença, fazer uma abordagem lá sobre uma DST, AIDS e hepatites virais, que é o maior número de hepatites virais que acontece dentro, se a gente não falar de meio ambiente, da cultura, de educação, de saúde como um todo da floresta. Então, o vídeo ele foi muito trabalhado em cima das nossas oficinas, onde nós conseguimos trabalhar toda a importância da floresta e contamos com a sensibilidade de pessoas que, no momento, estavam conosco, que é o Marcos Ribeiro, que gravou, que fez toda a edição do vídeo, a Grande Árvore, que é a empresa dele de São Paulo, mas ele rodou muitos lugares aí no mundo e teve essa sensibilidade. E também da Vera Lopes e outras do Ministério da Saúde que estavam conosco e tiveram também essa sensibilidade. Então, eu quero lembrar que tudo começou em 2004, mas em 2007 nós conseguimos fazer esse vídeo. Então, eu começo com a introdução e eu acho que cada parte que eu parar, a gente pode abrir, Juliana, para alguns minutinhos de perguntas, ou as pessoas vão... eu falo depois de cada parte que eu vou passar, eu falo um pouco, ou as pessoas falam no final, vão escrevendo o que querem perguntar sobre cada parte do vídeo. Eu não sei o que você acha melhor. Eu acho que fica a seu critério. Eu posso mediar das duas maneiras. Eu posso abrir a cada bloco, eu posso abrir no final, o que a senhora achar mais interessante, embora, na minha opinião pessoal, acho que fica mais dialogado se a gente de conversar no meio. Então, no meio, acaba que a Cris não consegue fazer a exposição total da oficina. A gente poderia, as perguntas, à medida que fossem surgindo, elas poderiam ser encaminhadas, e aí, no final, a Cris poderia estar respondendo a todas as perguntas. Porque pode acontecer de que a Cris tenha um conteúdo, e aí a gente não consegue chegar até o final. Vai esvaziando a sala. Tudo bem, então. Bom, olha, mas se for necessário no início, eu acho também, Ângela, que pode fazer alguma pergunta dentro de cada parte, ou então eu coloco 5 minutos após cada apresentação do vídeo, eu coloco 5 minutos só. Você pode me mediar, tá? Vou tentar fazer em menos tempo. E aí, no final, a gente faz as perguntas de toda a parte da metodologia. Pode ser, então? A gente elenca o tempo, então. Ok, eu vou partilhar agora, apresentar agora, né? É uma janela ou tela inteira? Que eu coloco uma janela e você escolhe a janela. Ok. E a minha apresentação, como é que eu faço?
Você põe apresentar agora, uma janela, escolhe a janela. Mas eu tenho que ter minha apresentação salva no Google Drive? Tanto faz, pode ser no programa, pode ser no Google Drive. Se você quiser, você pode... Você abre ela e coloca. Pode estar aberto só no computador mesmo, Cris. Isso. Mas você tem que abrir antes de solicitar. Você abre e depois solicita. Ah, tá. Deixa eu abrir, então. Desculpa aí, gente. Olha, desculpa aí que eu tô... Tá? Imagina. Tá todo mundo no mesmo barco. Ai, meu Deus, esse barco... Vamos ver onde nós vamos parar, né? Bom, estou abrindo a apresentação. Oficina UFBA. Abri. Pronto, abriu. Agora você vai apresentar agora e vai selecionar uma janela e vai selecionar a janela. Tá bom, vamos lá, por favor. Aí você clica em cima. Tá, uma janela. E seleciona a janela que está o slide. Mas não aparece... Ah, tá aqui, acho que é essa. Não está aparecendo nada aqui para mim. Não, você clica em cima e clica em apresentar, que ela demora uns minutinhos para apresentar. Isso. Está abrindo? Agora você tem que clicar na apresentação. A gente está vendo a sua tela, que é a tela da gente. Você clicou para apresentar todas nós, não foi? Parece. E agora? Apareceu? Ó, Cris, você vai aqui no clica apresentar. no arquivo. Depois de aberto, clica no arquivo que ele entra. Pois é, Assis, eu estou com ele aberto. Minha apresentação está aberta. Ó, você vai lá embaixo, apresentar agora, vai comigo. Apresentar agora, lá embaixo. Clicou? Vai estar escrito lá. Aí vai estar no meio uma janela. Clica em uma janela. Isso, aí vai aparecer uma janela. Aí, ó, vai aparecer todas as janelas que você tem aberta no computador. Onde então, você quer. Não aparece minha apresentação aqui. Mas ela está aberta aí? Ela está aberta. Então, manda para a Juliana. Manda para mim. Eu mandei mensagem para a senhora no WhatsApp, você pode me encaminhar por lá. Calma que vai dar tudo certo. Tá certo, relaxa. Meu Deus do céu. Relaxa, vai dar tudo certo. Isso faz parte da metodologia, Cris. Exato. Tá? Gente. São as metodologias alternativas para Google Meet and others. Tá bom. Eu vou mandar aqui para o e-mail, que está mais fácil, que o WhatsApp não abre também, demora. Tá bom, manda para o e-mail da Juliana. Juliana, qual é o teu e-mail? Juliana, qual é o seu e-mail? Manda para o meu, Cris, que é mais fácil para você. Já está aí? Eu estava com o som fechado, desculpa. Meu e-mail está no chat, se precisar. Não, vou aqui mesmo, vou no caminho que eu já tenho aqui da Ângela. Que é melhor. Você está mandando pelo da UFBA? Ou o outro? Estou mandando pelo da UFBA. Tá bom. Eu abro aqui. Você abre o meu, né, Júlia? Pois é, né? A dupla personalidade que eu sou você e eu ao mesmo tempo. Eu não posso esconder nada da Juliana, gente. Eu estou lascada. Então, pega aí. O Gmail não está me dando autorização para entrar. Eu abro aqui, espera. Vai ter que me enviar. Não recebi ainda não, viu, Cris? Estou mandando. Tá bom.
Ô, Cris, enquanto isso, eu acho que seria interessante se você quisesse começar a dialogar um pouco com a gente sobre o vídeo, né? Enquanto abre lá o e-mail. Tá carregando aqui. Que chato, viu? Eu vou enviar para a Ângela a musiquinha da apresentação em Google Meet para ela compartilhar no grupo. Vou mandar agora, que é muito divertido. Tá bom. Não, Margarida, eu acho interessante estar carregando aqui. E não sei, semana passada já está indo, Ângela, aqui, só que eu acho que é longo porque tem vídeo. Uhum. Ai, deixa eu ver se eu coloco no Google Drive. Você mesmo pode compartilhar, viu, Arcísio? Todo mundo tem a possibilidade de compartilhar, não é, Júlia? Exatamente. Pode compartilhar, Arcísio, direto, se quiser. E semana passada eu consegui tão direitinho, não foi, Ângela? Foi. Ela podia tentar novamente por apresentar uma tela, mas aí você só poderia ficar na tela do slide. Em vez de apresentar uma janela, você clica apresentar agora, põe a tela inteira e abre o slide. Só que aí você só pode ficar naquela tela do slide. Ah, é? Também dá certo? Dá certo. Deixa eu ver. É porque realmente o slide com vídeo, se os vídeos forem muito grandes, pode ser que ele nem anexe, né? Se for um arquivo de mais de 10 megabytes, o e-mail não transfere. Então, eu estou com ele aqui aberto, ele está aberto aqui agora, de novo. Como é que eu faço, Juliana? Apresentar agora e põe a tela inteira. Ah, tá. Então, pode Mas ser tem que que dê certo. clicar em cima, né? Isso. Apresentar agora e vai em a tela inteira e ele vai mostrar a sua tela toda e depois é só você abrir. Que aí o que você estiver vendo na tela, a gente vê. Aproveitar para destacar para o pessoal que está presente que a lista de presença já está circulando no nosso site, porque a Jamile já encaminhou. Tem que clicar em cima dessa tela inteira, de qualquer maneira, você tem que clicar em cima do arquivo. Vou confessar uma agonia. Sou professora na pandemia. Desabafar a minha dor, pois desde março eu moro no computador. É Google Meet, é aula síncrona e assíncrona. É uma novela. Pronto, professor, agora abre o seu slideshow. Ninguém diga o seu nome. Desabafar a minha dor. Pronto, Apareceu? Apareceu. Ai, que alívio, gente. Pelo amor de Deus, já estava nervosa aqui. A musiquinha estava boa, né, gente? Estava boa, ai, que bom. Depois a gente põe de novo. Obrigada, Arcísio. Muito obrigada, Arcísio, deu uma relaxada aqui que o PowerPoint funcionou agora. Vocês estão vendo a tela inteira? Hein? Estamos. Então, gente, olha, desculpa aí, Margarida, eu ia começar, mas aí nem deu mais, que eu já fiquei nervosa, preocupada de não dar certo. Não, tá tudo certo. Olha só, então, na semana passada, como eu já disse, eu falei sobre todo o trajeto da bagagem das Mulheres da Floresta, que é o meu programa especial dentro do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, onde eu rodei por mais de 20 anos vários locais da Amazônia, imersa dentro das comunidades e realizei mais de 300 oficinas de vários temas, e sendo que um dos temas principais, que foi o nosso carro-chefe, foi de DST e HIV/AIDS.
Então, e as hepatites virais era o que mais estava acometendo toda a comunidade na época, e então o programa se estendeu para vários anos, porque ele foi muito interessante. E depois, a bagagem das Mulheres da Floresta, o nome é porque a bagagem que nós levamos de coisas e trazemos com mais conhecimentos que nós cruzamos, né, as nossas falas, nossos diálogos lá dentro, e esses saberes que vai fazendo com que a mala vai ficando cheia, e essa bagagem das mulheres também tem a ver com toda a inteligência delas, onde elas colocam esses saberes dela, e nós vamos construindo juntos. Então, o vídeo aqui é porque, como eu ia fazer uma oficina remota, mostrar como eu trabalho dentro da comunidade, eu passo 3 dias fazendo a oficina, porque primeiro, como vocês se lembram que eu falei na semana passada, eu tenho que me aproximar das famílias, eu durmo na comunidade, eu levo minha rede, eu levo o rancho, lá eu distribuo o meu e pego deles e como que eles têm. Então, tem toda uma parceria que começa desde do barqueiro que me leva, pode ser 3 dias, pode ser uma semana para chegar, ou então horas a pé, enfim. São várias formas de chegar. Então, eu não faço uma oficina em 3 horas, em 2 horas. São 3 dias. Então, como esse vídeo foi baseado na metodologia da bagagem das Mulheres da Floresta, eu resolvi dividir o vídeo em partes, que eu passei essa semana fazendo isso, me deu um pouco de trabalho, mas foi muito bom. E eu dividi dentro das partes que a gente pode ir verificando como que vocês se imaginam lá, porque são as falas das pessoas. Então, essas falas são importantes também vocês ouvirem para entender todo o processo que ocorre lá dentro. E que não mudou, gente. Aliás, mudou no sentido de que algumas coisas pioraram, algumas coisas melhoraram, alguns lugares as comunicações já chegam, outros lugares mantêm-se isolados, enfim. Mas não tem como eu falar também da bagagem das Mulheres da Floresta se eu não falar, por exemplo, de educação, saúde, segurança, igualdade, equidade e cidadania. Então, essa metodologia foi importante na construção desse vídeo, porque abordou todos esses itens, e vocês vão poder agora entender muito melhor como que foi aplicada a pedagogia da floresta dentro desse emaranhado de discussões que eu pretendo fazer para levar até vocês um pouco de tudo. Começa eu ainda muito jovem aqui, mas é importante para vocês entenderem o processo, o percurso das coisas. Esse áudio, ele tem 7 minutos e 35 segundos, que é uma parte de introdução. Ô, Cris, seria legal se você colocasse no modo apresentação. Porque não está no modo apresentação, aí fica menor. Não, numa apresentação, apresentação de slide. Eu sei, lá do slide, vou colocar então. Para o slide ficar maior, ele tá apresentando, mas falta o modo apresentação. Olha, na semana passada, como era direto com as meninas, aparecia assim, eu pensei que não precisava estar inteiro. Agora está inteiro, né, Margarida? Sim, tá ótimo, obrigada. Eu que agradeço. O vídeo tá sem som para mim, gente. Para mais alguém tá sem som? Sim, também tá sem som. Aqui tá sem áudio também. Tá sem áudio? Ai, gente. Tá novinho. Mas eu estou escutando. Eu estou escutando. Pode ser porque você está conectada com o fone. Desconecta o fone para experimentar. Eu tenho que tirar o fone? Tira o teu fone. Eu tenho que tirar? Vamos. Que a gente ouve em todas as reuniões das reservas extrativistas.
seja da saúde, do meio ambiente, do desenvolvimento agrário, enfim, de todas as áreas. A saúde é um pré-requisito para a qualidade de vida dessas pessoas que vivem e usam da floresta amazônica. Ô, Cris, mas agora a gente... Dá para ver que tem som, mas o som está muito baixinho. Eu mesmo não estou ouvindo, gente, assim. Ver como que vocês estão... Se vocês estão ouvindo ou não. Gente, eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo, não. Agora eu não estou, mas eu estava ouvindo. Talvez seja aumentar no computador de cada um. É importante discutir o conjunto da vida das famílias. E aqui hoje a gente está sem o Genivaldo, não faço ideia. Fala, né, assim, o que você... Proposta da Margarida. O Conselho Nacional de Engenheiros mostrou Tá bem baixo. entre as pessoas, é falado do meio ambiente saudável, é falado do acesso a... Tá bem baixo, Cris. de vida das pessoas. Portanto, trabalhar com prevenção é trabalhar... Cris, tira o teu fone de ouvido, que eu acho que vai subir o som para todo mundo. O som que a gente está ouvindo, gente, provavelmente é o som do microfone da professora. Eu queria confirmar com algum dos colegas da gente que lida com TI para confirmar, mas eu acho que a plataforma do Google Meet não tem suporte para áudio. Ele não tem suporte de captura de áudio da tela. Então, a Mércia está dizendo aqui para aumentar o computador da professora, o áudio do computador da professora. Faz o teste, a Mércia está dizendo, Cris. Aumenta o áudio do seu computador. Não dá para ouvir. Cris, você está com o teu áudio, o teu fone de ouvido conectado? Cris, você está ouvindo a gente? Eu acho que ela não está escutando. Não tá. Eu tenho a impressão que a Cris está com o fone de ouvido conectado. Também. Eu vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E se ela desconectar, eu acho que o som melhora. Aos moradores existentes na floresta. Tá ouvindo, Cris? Aqui na nossa região, quando tem muita diferença da Existe diferença, vem desde a criação. Com a mulher, por exemplo, acontece a menstruação. a gente não podia, não conhecia o corpo da gente. Então, era difícil o pai e a mãe falar em sexualidade para os filhos, não sabia falar. E até também porque não conhece essa palavra de sexualidade, de outras coisas, eu não sabia, não conhecia essas palavras. A gente crescia sempre sobre isso, o pai, a mãe, quando
pai mais o pai. É mais fácil a gente conversar com a mãe do que com o pai. E também, quando saía do domínio do pai, era dominada pelo marido. Tá ouvindo, Cris? Tá ouvindo, Cris? Cris, não dá para ouvir seu som. Professora, se a senhora desconectou o seu fone de ouvido, pode ser que você esteja sem microfone também. Trabalhar esse projeto junto com as mulheres das reservas ativistas da Amazônia foi de muita importância para a gente tentar trabalhar a aproximação do SUS, principalmente o acesso ao serviço de saúde. Coisas mais do que necessárias à qualidade de vida dessas mulheres e de suas famílias. A gente não falava, não tinha vergonha de falar para a mãe. Por exemplo, acontece a menstruação. A gente não podia, não conhecia o corpo da gente. Então, era difícil o pai e a mãe falar em sexualidade com os filhos, não sabia falar. E falando. A gente crescia sempre sobre missa, o pai, a mãe, quando o pai mais o pai. É mais fácil a gente conversar com a mãe do que com o pai. E também, quando saía do domínio do pai, era dominada pelo marido. Quando o marido morre, é dominado pelos filhos. Até essa menstruação era escondida. A gente não falava, não tinha vergonha de falar para a mãe, de falar para os pais que existia essa menstruação. Ao contrário do que alguns pensam, menstruação não é doença, é saúde do corpo da mulher, não tem nada a ver com doença. Diz que a mulher tem preguiça, se ela ir parar de trabalhar porque teve menstruada, a maioria dos homens diz que é preguiça. Tem muitos que dizem isso. Mas elas têm que trabalhar menstruada de toda forma que tiver, porque senão vai faltar as coisas de casa. Ela avisa que a mulher já pode engravidar, se não quer enfrentar essa situação, você precisa se cuidar. Porque a mulher também não gosta de ficar parindo todo ano, que nem diz os antigos. Ele não gosta de falar. Ele fala parir mesmo. Muitos caboclos falam parir. Então, assim, você pode fazer isso, ajudar essa natureza e ter uma vida mais digna. Por exemplo, meu pai construiu 19 filhos, criou 15 filhos e não foi fácil fazer isso. Agora imagine numa vida que a gente está hoje, que muitas vezes as coisas não param aqui. Quando o salário vem, as coisas vão mais para cima. Mas a gravidez não é tudo, também tem as TST, doenças que a gente quer que faça, mesmo sem saber. As doenças sexualmente transmissíveis, já existe prevenção que presta, que vem direto da floresta, que vem direto da floresta. A natureza é sábia e nos manda uma lição para fazer sexo gostoso, com segurança e sem preocupação. Dieta-se linda e vem a tradição. Com informação, você não fica na mão, seja homem ou mulher,
trabalho, sexo, saúde e prevenção. O assunto é de todos, o assunto de todos. O que interessa é a gente fugir de uma coisa que o caboclo gosta, que é ficar caladinho, não querer ouvir. E muitas vezes acha que você falar em sexo, por exemplo, que eles não gostam nem de falar, mas fazem. Então ele tem que começar a entender o processo. Todo mundo é livre para amar, mas curtir a vida você tem que se cuidar. Bom mesmo é ficar esperto pra DST não lhe pegar. Você já sabe que as DST são doenças sexualmente transmissíveis que podem fazer o amor murchar, o amor murchar, o amor murchar. Podem fazer o amor murchar, o amor murchar, o amor murchar. O pessoal chama que é a gonorreia, né? Que vem a doença sexualmente transmitida para começar a DST-AIDS. E aí, antigamente, o pessoal chamava mula, né? Eles chamavam mula, que tinha uma mula, tinha um senhor de cavalo, que eu nunca nem vi isso. Mas existe essas coisas. Escorrença. As mulheres começavam com escorrência, dizia que estava com escorrimento. Fazer o amor murchar, o amor murchar, o amor murchar. O amor que tem várias formas de se apresentar. Homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher, homem com homem. Se ligue. Antigamente era um inferno, né? A gente era uma coisa que era um escândalo mais grande do mundo quando tinha um homossexual dentro de casa, quando tinha uma filha que era mulher e era lésbica. Isso era, ainda hoje tem gente que discrimina ainda, uma ideologia que vinha de muitos anos. O homem é homem e a mulher é mulher. Menino homem não pode brincar com boneca e menina mulher não pode montar em cavalo de pau, não pode jogar bola, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Agora, eu nunca tive esse preconceito com ninguém, porque o que eu acho que é importante é a vida da pessoa. Sobre a relação das pessoas, cada um faz sexo do jeito que ele achar que está correto para ele. Foi a forma de amar, foi a natureza que fez gerar. O importante é se lembrar de se prevenir na hora de transar. Agulhas, seringas, objetos que cortam, não compartilhar, nem na hora do bicho de quer tirar. Tem coisas que não precisa evitar, porque não passa de crendice popular. Picada de pium, capa, mutuca, não transmite as DST nem o HIV. Beijo, abraço, aperto de mão, carinho, convivência também não. Olha, meu irmão. Se ele tem AIDS, ele é discriminado, ele fica escondido da família para não querer dizer, a família começa a esconder, e isso acaba com a vida das pessoas. Com informação, você não fica sem proteção. Mas em caso de ter uma DST, como quadro, pode buscar ajuda e evitar grave. Sífilis, herpes, hepatite, gonorreia, estas são apenas algumas delas. Se estiver no pênis, na vagina ou no ânus, mau cheiro, coceira, corrimento, melhor procurar um tratamento. Quando a pessoa percebe que tem que procurar um médico, tem que procurar um agente de saúde que tenha conhecimento. Feridas, verrugas e bolhas também podem aparecer. Fique atento aos sinais do corpo. Você precisa saber. Tudo isso pode até desaparecer, sem a cura ocorrer. Eu sempre digo para as mulheres, se ela aponta, tomou um remédio, melhorou, ele só e sumiu, tem que ir no médico para fazer o teste, para ver se está bom mesmo.
só deve deixar de tomar remédio quando o médico der o atestado que a pessoa está bom. O remédio o doutor indica e o tratamento é feito à risca. Com a gente e com quem a gente fica. Se você tomar o remédio e seu parceiro não tomar, você não vai ficar boa. Aí tem muitas mulheres que chegam em casa, aí em vez de falar para o marido, aí começa a brigar com ele porque ele pegou aquilo e jogou nela, né? Ou então, se é o homem e a mulher que ele vai para lá, e aí o médico fala a mesma coisa, ele também, quando chega em casa, ele já começa a brigar e dizer que é porque a mulher pegou e jogou nele. Então, é importante que as mulheres e os homens procurem os médicos a se tratar todos dois. Quando um estiver doente, se tratar todos dois, não só um, mas se tratar todos dois e conversar sobre isso. Também tem a AIDS, uma DST, causada pelo vírus HIV. O HIV mata as nossas defesas e o corpo fica fraco e doente. Tem remédio que socorre o corpo nessa luta, mas o remédio não acaba com o vírus, não. Melhor mesmo é a prevenção, com uma camisinha sempre na mão. O remédio o doutor indica e o tratamento é feito à risca. Com a gente e com quem a gente fica. A natureza é sábia e nos manda uma lição pra fazer sexo gostoso com segurança e sem preocupação. E é da seringa que vem a prevenção. E é da seringa que vem a prevenção. Uns chamam-se camisinha, outros chamam-se preservativo, outro chama-se peconha, outro chama paletó. Na hora de se proteger, a camisinha é diferente. É a do homem e a da mulher. Saber usar a camisinha, porque tem muitos deles também que não sabem usar. Precisa ter estratégia, né, para usar, porque isso é perigoso. E ele não sabe o risco que ele pode causar ou obter isso. Então você tem que começar a falar para ele que o preservativo ele é importante, que é uma coisa higiênica, que isso pode evitar uma doença, que isso ajuda na questão de um controle, ele pode programar para ter um filho. A camisinha do homem é colocada quando o pênis fica ereto. Para não estourar, aperta o bico, vem se enrolando tudo, com carinho e afeto. Esse é o preservativo masculino. E para abrir, antes de abrir, a gente tem uma coisa muito importante para sentir, que é bem aqui nessa faixinha, ó. A data de validade do produto e o selo do Inmetro, que vai dar a garantia de segurança desse produto que você vai estar usando. Você tem que lembrar que é o seu corpo, que é a sua saúde, portanto, não despreze. E quando você for abrir, você tenha todos os cuidados para abri-lo de forma que não vá prejudicar o que está aqui dentro desse pacotinho aqui. Então, passe o dedinho aqui, olha assim. E você vai sentir que tem uma espécie de uma serrinha aqui, né? Você vai lembrar aqui, que é só lembrar assim, olha, da serrinha do peixe, quando a gente está tratando, e aí é muito parecido com isso. E aí você abre aqui, olha, e abre facilmente, olha, abrir. E carinhosamente você já começa a exercitar o seu carinho desde aqui. E aí você vai ter esse produto, que, sem dúvida nenhuma, é sua proteção, é sua segurança. A da mulher pode ser colocada antes. Com o dedo, coloca a bola menor no fundo da vagina, sentada ou bem acomodada. Se você não quiser usar a camisinha masculina, se não tiver a proteção do seu parceiro, no momento, é importante que você tenha essa. Essa aqui também é a nossa. Nós devemos sempre ter uma na bolsa, no bolso da calça. Aí você verifica se está aqui com a data de validade ainda, em tempo hábil de uso, se tem essas informações aqui muito necessárias. E você observa, é aquela mesma história, você passou o dedinho aqui e não encontrou nada,
Mas se você passou aqui desse outro lado, você vai sentir bem aqui, ó, essa pequena abertura, e aí vai fazer de novo aqui, e vai ter aqui esse produto, né, esse insumo, essa coisa importante para nós, tá? Que é a camisinha feminina. Nós vamos usá-la, né? Ela é boa, ela é prática, ela é sensível, ela não vai machucar ninguém, e é importante que a gente faça uso disso. Esse produto é um produto que é de boa qualidade e nós temos que usar, fazer uso disso mesmo, a gente tem que ter segurança na nossa vida, tem que lembrar que a gente quer ter prazer. E se você quer ter prazer, e esse prazer, em algum instante, ele lhe oferece risco, então não está aqui a segurança maior, a tranquilidade. Depois de ejacular, é preciso com cuidado retirar a camisinha do homem ou da mulher, para lá de dentro nada passar. Se você quer se proteger, então você usa. Mas se você percebe que o seu companheiro já está com ele abrindo, já está se protegendo, então você guarda o seu, não precisa os dois. É importante que a gente tenha a consciência disso. Não podemos usar os dois juntos ao mesmo tempo. Ou usa o masculino, ou usa o feminino. Todo mundo é livre para amar, mas curtir a vida você tem que se cuidar. Bom mesmo é... Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Então, o primeiro vídeo, os dois, né? Primeiro a introdução, que foi uma abertura apresentando o programa, falando que ele acontece dentro das unidades de conservação, e no segundo, nós falamos sobre as diferenças, homossexualidade, as doenças como um todo, como utilizar o preservativo. Então, não é fácil chegar dentro de uma comunidade que não conhece nada dessas coisas e você apresentar. Você abrir uma bolsa cheia de coisas e as pessoas, o que é isso, né? Como eu vou apresentar uma coisa para as pessoas olhando dessa forma para mim? Então, por exemplo, dentro do álbum da ST-AIDS do Ministério da Saúde, tinha um cactus. Então, o que o pessoal lá na floresta entende com esse cactus? Então, nós mudamos. Quando nós fomos trabalhando com eles, ouvindo os diálogos nas diversas comunidades, o que parece com essa doença que eles colocam aqui o cactus? Aí disse, a crista do galo, que fica toda, né, pipocadinha. Então, mas só que a gente não mostrava o cacto, a gente mostrava assim, a doença, e depois eles falavam o que parecia e qual é o nome. Então, quando a Célia, que é uma multiplicadora, que estava falando dos preservativos naquele momento, lá atrás estava ocorrendo uma oficina. Então, todos os vídeos foram criados durante as oficinas, que levou muito tempo para chegar ao final, mas foram trabalhados junto com as oficinas, porque eles também precisavam ver o tempo, como que a gente explicava e tudo mais. Mas isso já foi depois que as comunidades já tinham uma certa liberdade com a gente, porque também fica muito difícil quando tem pessoas diferentes, pessoas com filmadora, com tudo isso, aí tira a atenção deles e eles não conseguem se manifestar da forma do contexto local. Então, por exemplo, quando a gente falava para a juventude, vocês conhecem essa palavra testículos? Não, ninguém.
Ninguém, e vários jovens, várias pessoas, ninguém conhecia. Mas aí cada um falava os nomes que eles utilizam. Então, a gente ia escrevendo esses nomes, e aí, nisso, era muito interessante, porque acaba que se tornava bem lúdica mesmo, e bem agradável, descontraída, e aí saíam outras coisas. Mas a oficina, ela continuava, não era só naquele momento que a gente estava reunida ali na comunidade. É na hora que a gente estava comendo, é na hora à noite, com a luz de lamparina, quando estava atando as redes. Então, foram saindo muitos resultados que foram de mais importantes para a gente entender o material que a gente poderia elaborar para cada comunidade. Essa lenda tem noite do o boto se transforma em Professor, o áudio está baixo de novo. para levá-las ao Eu ouvi muito falar em outras regiões a história do boto, mas aqui pra gente é uma coisa que é quase de vivência. E quando tinha festa, aquele homem chegava, né, todo de branco, chapéu branco, né, o perfume melhor era ele que usava, né? Quando chegou uma época de uma festa, aí a turma cismaram, entendeu? Cismaram, pô, mas esse cara não é daqui, não é do pesqueiro, só as três comunidades sempre foram pertinho, mas eu... Esse cara não é daqui, vou dar um jeito de pegar ele. Os pessoal se ajeitaram, né? Quando ele chegava na festa, umas horas da noite, brincava lá e tal, quando era na hora ele se saía. Ele pulou na água e foi embora. O pessoal ficava lá, eu morro. Dizem que é um homem muito bonito, muito formoso, e que ele encanta as meninas de uma forma que elas não têm como se libertar daquele encanto. E depois elas acordam, assim, totalmente, assim, não sabem realmente o que aconteceu, só sabem bem que foram envolvidas por um homem de branco, com chapéu branco na cabeça, que geralmente é chamado de boto. A figura do boto é uma figura muito presente ainda aqui, que há muito tempo atrás até servia para justificar algumas transas, inconsequentes, alguns jovens desinformados, e que muitas das vezes até engravidavam pelos seus companheiros e tudo. E quem levava o título desse feito era o famoso boto. Na vida também podemos contar sobre homens que exploram nossas meninas, sem nem com a idade se importar. Meninas de 12, 13 anos parindo, sem dúvida temos de pensar, se não fizermos algo, onde isso vai parar? É desse jeito que acontecem as coisas, né? Então, a gente tem que estar sempre se preocupando com essas situações, né? Seja da mulher adulta, ou seja, da adolescente de 13 anos. A gente tem que ter esse cuidado. Qual é esse cuidado maior? Né? Não é só o preservativo em si, mas o diálogo, a convivência familiar é importante. Se você, mãe, você, filha, conversam, procuram ter essa sensibilidade, a confiança de uma estar mostrando para a outra, orientando, né? Aí você vai estar prevenindo. Você vai estar prevenindo, você já vai estar prevenindo até mesmo desta nossa história, da sedução, do boto que chega e vai levando a menina para ali e tal e tal. Então, de repente, isso é importante, isso acontece na nossa vida, no dia a dia, tá? Mas aí a gente tem como trabalhar melhor isso. É através do diálogo, é mostrando as informações que aí estão. A gente não pode temer, achar que isso aqui é um estímulo negativo. Não é, não é. Se você souber melhor tratar, exercitar isso, mostrar, dizer que ele é importante, que ele usa, que o uso disso aqui, ele não é só para evitar a gravidez precoce, ele é, além disso, ele é mais do que isso, para prevenir a sua saúde, que você se contamine sexualmente. É importante dizer, mostrar, falar para as pessoas, para as crianças, para os jovens, para as adolescentes, para as pré-adolescentes, uma conversa mesmo em família,
de mãe com filha, de mãe com pai, filha e filho também, né? Não só as filhas, mas os filhos também, porque tanto as meninas, adolescentes e pré-adolescentes, quanto os meninos, adolescentes e pré-adolescentes, eles estão, sabe, em momento de descoberta. E isso acontece em qualquer ambiente, seja aqui nas comunidades da Resex, ou seja nas grandes cidades urbanas. Sempre acontece isso. E a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar orientando. Então, é a orientação. Isso aqui, ele é um preservativo, ele é um instrumento, ele é de proteção e é também um instrumento pedagógico, de educação de saúde, de educação da prevenção. É melhor prevenir. E a gente se previne assim, com diálogos. Eu tenho ele na mão, eu somente, mas também para educar, dentro de casa, na família, na comunidade, no campo de futebol, na escola, em qualquer ambiente que a gente ocupa. E o boto, meus queridos, o boto é a lenda, é o folclore da nossa Amazônia, que a gente não pode perder, que a gente tem que respeitar também, que ele faz parte da vida do nosso ambiente maior, dos nossos rios aí, navegáveis, em que nós moramos, em que nós ocupamos, que eles embelezam aí esse ambiente para todos nós. E ele precisa guardar essa lenda aí que marca o povo da Amazônia. É importante que todos usem camisinha. Todos que queiram podem usar, e não custa nada botar no boto também, né? É a hora. Não. O boto é uma lenda, informação é um tesouro, instrução é o bem. O diálogo é sincero, contribui também. A chegada de uma nova vida é sempre comemorada, seja numa reserva distante ou numa cidade apertada. Por toda parte na floresta, a parteira conduz, ajuda a confortar a mulher na hora de dar a luz. Dona parteira pode também instruir conhecimento e nascimento, prevenção e condução, mesmo antes de aparecer o barrigão. Você pode precisar da parteira na hora da criança chegar, mas lembre-se que fazer o pré-natal só vai ajudar. Para o filho nascer com saúde e só querer saber de brincar. Pode no pré-natal a sífilis tratar. Vacina contra hepatite precisa tomar assim que nascer. Por isso é bom no serviço de saúde se socorrer. Lá também pode o HIV investigar. Detectado a tempo, com o bebê não há com que se preocupar. Com os remédios certos, o HIV o bebê não vai pegar. Quando a mãe tem o HIV, melhor não amamentar, pois pelo leite, o HIV para o filho ela pode passar. Parteira que ajuda, também ajuda a informar. Eu acho muito importante que a parteira oriente. Que ela oriente as mulheres para ela procurar sempre um médico. Unha de gata, favaca, maripuá, macatuaba. A Amazônia tem muitas espécies que saem da floresta direto para a farmácia. Aqui nessa comunidade a gente usa muito a medicina caseira, porque esse remédio é feito do mato, é tirado das nossas ervas. Não tem outra coisa explicando o que é. E cada um que vem procura, que a gente diz que tem uma erva que a gente diz, eles aprendem com isso. Pega, leva, faz teste, aí faz o remédio e vem para a gente. Xarope para tosse, dor lombar, contra dor de barriga, até para não engravidar. Caso não dê efeito, também pode rezar. Pelos quatro cantos não faltam canções, orações, corrente para confortar. Ainda hoje, tem muitas mulheres ali no São Miguel, tem a Dona Maria, que estava lá na minha casa, que todo dia chegava um menininho para rezar. Rezar e fica bom. Assim, fé, natureza e medicina se misturam, encontram base na força popular.
Mas é preciso consciência, que muitas vezes isso não basta para curar. Receita pode falhar, ou até mesmo o problema piorar. Eu fui com médico quando eu adoeci de pedra na minha vesícula, e foi com 9 anos que eu estava com pedra na vesícula, eu fui com médico. E ficou essas 3 que eram encapadas, aí eu tive que ir pro médico mesmo, não teve jeito. Tá vendo? É por isso que eu digo, olha aí, a natureza é sábia e nos mata uma lição pra fazer sexo gostoso com segurança e sem preocupação. E é da seringa que vem a prevenção, e é da seringa que vem a prevenção. Em toda a nossa Amazônia, a saúde ganhou um aliado. Vem do povo a gente, este tem comunidade. Em toda a nossa Amazônia, a saúde ganhou um aliado. Vem do povo a gente, este tem comunidade. Esclarecimento, esperança, inclusão, lembrando que você é um cidadão e como gente da gente respeita a tradição. Nós temos um agente de saúde aqui na nossa comunidade e uma agente multiplicadora, que é a Dalvina, e o pessoal já procura ela aqui na minha comunidade, o pessoal já procura ela, procura o agente de saúde. O que acontece numa comunidade, tipo essa nossa comunidade, é que a gente já tem conhecimento do que é uma AIDS, o que é uma prevenção, quais são os riscos que isso pode transmitir. Os 2 agentes que trabalham nesse cachoeiro inteiro, eles já carregam preservativo, já fala sobre isso. Em uma reunião a gente não tem medo de falar essa questão da prevenção. Os agentes comunitários de saúde têm um papel muito importante na prevenção das DST-AIDS junto aos povos da floresta. Esse agente pode fazer ações educativas junto às comunidades, levar o preservativo e, portanto, promover um elo entre as comunidades e os serviços de saúde junto às secretarias municipais de saúde. O agente é um aliado e por onde passa deixa semente nas pessoas conscientes, nas pessoas conscientes. Saúde, qualidade de vida e prevenção, como não poderia deixar de ser na floresta a saúde da gente, também inclui o ambiente. Estão me ouvindo? Sim, Alô? estou te ouvindo. Então, sobre essa parte que nós falamos, as lendas fazem parte da cultura, foi muito importante quando nós tratamos desse assunto para a gente chegar no ponto principal, que era em relação à gravidez precoce, em relação ao nascimento dos bebês por conta das hepatites, né, para fazer os exames, e também de capacitar os agentes de saúde. Então, não foi fácil, porque a lenda faz parte, mas também aquela coisa, foi o boto, uma coisa assim. Então, isso ocorre. Quando a Célia coloca lá, não custa pôr no boto também. Então, é porque como que a gente vai abordar o assunto se as próprias adolescentes têm um diálogo, né, com os pais e vice-versa? Então, para dizer que chegou a menstruação, para dizer como que vai fazer a prevenção. Então, nesses momentos, nós levávamos o assunto do planejamento familiar para poder falar não só do preservativo, mas como outras formas de prevenção. Então, a gente falava que o preservativo evitava a questão dos vírus e das DSTs, e as outras formas de prevenção de evitar a gravidez precoce. Mas, para isso, nós tínhamos que chamar que as adolescentes que estavam nas oficinas, elas falavam, colocavam as suas dificuldades e tudo mais, e na hora que a gente explicava, a gente percebia que elas ficavam muito atentas a tudo que a gente estava falando ali. E as mães e os pais, no começo, um pouco envergonhados, mas depois elas se soltavam também. Só que no final da oficina, no segundo ou terceiro dia, nós chamávamos só as meninas e as mães.
Então, nós tínhamos uma abertura maior depois de termos feito a oficina, e a gente colocava essas questões e tinha um diálogo bem interessante. Aí uns pediam de novo, dá para explicar de novo essa questão do preservativo, mas como é que a gente faz para buscar? Aí, nisso, nós também estávamos fazendo concomitantemente a luta com as secretarias municipais de saúde, para a distribuição dos preservativos, para a questão das vacinações e para a questão da capacitação dos agentes de saúde. Essas capacitações, eu também fiz parte da construção dos programas da capacitação e trabalhei muito a capacitação dos agentes em vários locais. Então, essa capacitação a gente levava junto com as pessoas que já trabalhavam na saúde para explicar essa forma que a gente trabalhava com as comunidades da floresta, que era uma pedagogia diferenciada, mas que precisava ser trabalhada, uma vez que nós temos grande parte da Amazônia dentro do Brasil e muitas populações lá dentro vivendo, né? E quando a gente fala também das parteiras, valorizando as parteiras, e nós buscamos a certificação delas em alguns lugares, que deu sucesso, outros não, e que nós sempre preservamos essa questão de chegar nos locais e trazer as parteiras para darem as aulas, para falarem o que elas achavam, para elas darem os conselhos, parteiras que já tinham pego 300 crianças, 200 crianças, enfim. A experiência mesmo das pessoas nativas e que podiam falar algo e que também se sentiam felizes de estarem ali participando e tendo voz, né, na oficina, sendo protagonistas daquele processo. A floresta, a saúde da gente também inclui o ambiente. Na floresta, a água está sempre presente, aqui perto e até longe dos olhos da gente. A água que é o caminho de beber e de banhar, de lavar roupa e de limpar. A água que garante sustento ao sair para pescar. Como todo recurso é natural, temos que ter tolerância. Não podemos pensar que é para sempre, só porque existe em abundância. A gente pode fazer diferente. Cuida bem dessa água que é da gente. Esgoto, sujeira, não combina com ela, não. A nossa água não é depósito de lixo, não. O que envenena a água só esgoto. Que joga fezes, que joga urina, que joga tudo ali dentro. E os venenos que são jogados na natureza. Esse acaba com a natureza. São mercúrio que os garimpeiros estão dentro dos rios, tirando, arrancando ouro. O cara joga tudo que ele pega, joga dentro do rio. É prático, velho. É toda coisa que eles pegam e jogam dentro do rio e isso vai contaminar. Morre um vivente, joga dentro do rio, joga dentro da água. Aí come o peixe, joga veneno numa coisa. Joga veneno para os pássaros, o pássaro vai doido de sede, corre para o rio, vai beber, ou para outra água, lá morre, lá cai dentro do rio. É assim que vai contaminando. Se pudesse botar água para o gado, para porco, sem fazer o chiqueiro na beira d'água, é melhor ainda, porque a água é a única coisa que todo mundo tem que beber dela. Eu até não tomo só água, se eu quiser viver sem tomar água do garapé, tem planta que me cede a água da raiz. Mas a ameaça que a floresta comete, a gente tem que contar com a água do garapé. E para isso a gente tem que cuidar das cabeceiras, das beiras e também do lixo. Porque tem muita gente que cuida da beira, não desmata, mas joga o lixo e gera o mesmo impacto. Na floresta, a saúde da gente também inclui o ambiente. Lixo, entulho, sujeira, não pode sobrar. Manter a mata limpa para a fauna e a flora não estragar. A natureza já foi sábia e não economizou o recurso, não. E você, cidadão, deve fazer sua parte conservando o próprio chão. Folha, galho, pena, sobra do jantar, melhor separar e aproveitar.
que adubo vai virar e com ele pode plantar. Esgoto no rio não combina e da fossa precisa cuidar, para a água do poço não envenenar. Na floresta a gente pode fazer de um jeito diferente, do jeito da gente, garantindo uma vida com qualidade e saúde, até para o ambiente. Basta ele dar uma olhadinha, se tiver preguiça de plantar uma árvore, deixa ela nascer e crescer, não precisa cortar e nem queimar, que ela vai permanecer aí. Eu acho que a natureza ela precisa ser olhada, ela tem que ser trabalhada. E você tem que programar até a sua próxima casa. Eu faço uma casa hoje, essa minha casa eu gastei 13 árvores nela. Mas eu já tenho 100 cedros plantados e daqui 30 anos eles vão estar dando corte e eu já tenho madeira para fazer a próxima casa. Se todo mundo pensasse dessa forma, a natureza tinha uma saúde muito boa. E isso eu digo, eu não sou cientista, não. Eu sinto no meu corpo, as pessoas que é da minha idade, que trabalham no sol, todas elas falam isso. Você ia tomar banho numa grota, a água era gelada, que você tinha até medo de entrar para dentro daquela água, porque estava gelada demais. Hoje toda a água é quente, porque são descobertas as cabeças dos garapé, os garapé seca, porque está tudo devastado, tudo acabado. Agora, eu imagino que essas pessoas que fazem isso, que devasta tudo, ele não está com nem um pouquinho de preocupação com a família dele. Não está. E devia pensar no filho dele, pensar no filho do outro, como o filho fosse dele. Com a natureza, que vai acabar com as águas, dizer, não tem o que acabar, acaba sim. Acaba, porque hoje está tudo contaminado, tudo. E fazer análise na água, toda ela está contaminada. Porque veneno se bota em tudo quanto é canto. Derrubar a madeira, se derruba em tudo quanto é canto. Quando a chuva vem, arrasta tudo quanto é lixo para dentro da água. Não tem mais filtro, porque quando a madeira está aí, a mata está aí, a água vai filtrando, vai batendo e vai filtrando na terra. Hoje, quando a água bate, ela arrasta de uma vez, faz erosão e entra para dentro do rio, entra para dentro do garapé, entra para dentro de tudo, porque não tem mais. Não tem mais o filtro, que é a raiz da madeira, que é a madeira que está lá, que a chuva bate em cima e a água vai cair para baixo, descendo na madeira e filtrando na terra. Não existe mais. É em poucos lugares que tem. Porque a devastação está grande demais. E se as pessoas não olham para isso, ele não vai deixar nada possível. Esse mundo vai pegar fogo um dia e não é Deus que vai tocar fogo nenhum. Nós estamos num momento onde o planeta está sofrendo um aquecimento. Nós sabemos, mesmo aqui, metido no meio desse mato, mas sabemos que isso está relacionado ao desmatamento, está relacionado ao lixo, mau uso do lixo jogado no rio, nas nascentes, o desmatamento, que ainda até hoje não conseguiram, as leis do país não conseguiram dar um basta nessa situação. Por exemplo, as APPs não são respeitadas, o desmatamento acontece de qualquer forma, isso vem a escassez da água, o desmatamento e as queimadas dá contribuição para o efeito estufa e que acaba dando esse aquecimento no país, que é uma preocupação não só mais para os pesquisadores, mas também para a comunidade da reserva como um todo. E as comunidades têm essa preocupação de fazer o uso sustentado do recurso, com esse olhado de que as futuras gerações possam se influir do jeito que as populações de hoje estão se influindo dos benefícios naturais, principalmente os que são renováveis. E as comunidades têm essa preocupação dentro das unidades de conservação, e tudo que ela vai fazer para a geração de renda é dentro de um contexto que nós chamamos de tripé, aonde está a saúde do indivíduo, o cuidado com os recursos naturais renováveis e o cuidado com o meio ambiente. Ninguém consegue ver a sustentabilidade, o futuro das populações, das unidades de conservação, se esse tripé não for respeitado. E as populações estão fazendo um grande sacrifício para essa questão do uso dos recursos se dar dessa forma sustentável, mas, infelizmente, os governos não estão tendo essa preocupação com a questão da saúde do indivíduo.
a comunidade está fazendo o que pode, as comunidades, para prevenção. Você vê o terreiro está limpo, a privada é no local adequado, mas mesmo assim falta essa parte, que é a parte do governo, que é de dar assistência à saúde. A comunidade ainda estão passando por grandes dificuldades referente à saúde. Não tem um atendimento médico, fica 4, 5 anos por dentro da floresta, cuidando da floresta, cuidando do meio ambiente, cuidando da sua saúde dentro dos seus conhecimentos, mas infelizmente não tem a parte que é feita pelo governo, que acaba dificultando. Tem algumas doenças que não é a prevenção que vai evitar, precisa do médico para tratar. E a comunidade fica muito preocupada com essa situação. Até hoje, os governos não têm tido um olhado carinhoso para essa situação. E esse tripé, um lado, ele está um pouco tenso. A comunidade está fazendo essa parte da sustentabilidade, do uso correto de recursos, mas o indivíduo em si, como ser talvez um carinho melhor por essa questão da saúde ainda nas comunidades. Faltou só o finalzinho ali, mas para não perder tempo, ia passar o Manuel falando da seringueira, né, que ele mesmo usa, e, enfim, era passar uma parte de uma trilha ali dentro da floresta, mas era bem, bem pequenininha. Então, gente, enquanto essa parte, em relação à água, à natureza, o uso sustentável e evitar o desmatamento, também fazem parte das oficinas, não só das oficinas de STARTS, mas de outros temas, porque essas duas partes que nós vamos falar agora no final, elas têm a ver com várias coisas. Então, quando o Manuel Cunha coloca do tripé, eu digo da interdisciplinaridade que é necessário acontecer dentro da floresta, porque os assuntos são diversos, porque as pessoas vivem, usam dali e também trabalham os serviços ambientais, e o que não é reconhecido, né? Então, a saúde da floresta, a saúde das pessoas, depende da responsabilidade do governo, da responsabilidade da aplicabilidade correta das políticas públicas, que não acontece. Então, a valorização do território dessas pessoas que lutaram para criar esses locais, porque eles são tradicionais, nasceram ali, então eles querem se manter ali, mas também sentem os impactos que vêm ocorrendo com as mudanças. Então, não é a saúde das pessoas somente, é da floresta, onde acontecem os desmatamentos, onde acontecem a questão dos lixos que também vêm de fora, por exemplo, as pessoas que viajam dentro do rio, os barcos, quando nós estávamos dentro, nós fazíamos campanhas para as pessoas não jogarem latas, sacos dentro dos rios. Então, a questão da consciência é necessária também, a conscientização para essas pessoas continuarem lá, passarem os seus conhecimentos de geração para geração, porque antigamente não havia plásticos, e hoje já há. Então, isso, nós temos a obrigação de estarmos contribuindo na intervenção da educação dentro da floresta, respeitando a cultura local, mas também fazendo com que essa conscientização, a partir da nossa mobilização, faça parte desse tripé e esse conjunto que realmente dá essa interdisciplinaridade que nós precisamos levar para a floresta. E vamos ao último momento do vídeo, que também é muito lindo. Cuidar da saúde do ambiente, até que não pior é o desmatamento, um problema bem mais sério. Cuidar da saúde do ambiente, até que não tem mistério. Pior é o desmatamento, um problema bem mais sério.
Ocorre pela madeira, o gado e a plantação, a cobiça do homem, que não pensa na próxima geração. Tem essa história de meio ambiente, porque quero preservar o meio ambiente, estão acabando com o ambiente inteiro. É com a soja, é com o eucalipto, é com esse outro que eu já andei em vários lugares, já tem plantado também, esse pinho, é com a teca, estão plantando. Aí está dizendo que é o desenvolvimento do país. Agora, outro dia, o repórter me perguntou, dona Raimunda, a senhora quer que o povo fique pobre lá dentro da mata, na pobreza, na miséria, do que e preservar o meio ambiente? Eu falei, não, a gente preserva o meio ambiente não é dentro da miséria e da pobreza, não. A gente preserva o meio ambiente é dentro do desenvolvimento sustentável. Sustentável é aquela atividade que o extrativista, ou as populações tradicionais da Amazônia, pode fazer ao longo da sua vida, o seu filho, o seu neto poder fazer. Por exemplo, as seringueiras que meu pai criou 14 filhos, eu comecei a criar meus 5 filhos. Então, com as mesmas seringueiras. Então, isso é uma atividade sustentável. E meus filhos podem criar os filhos dele e assim, isso que nós, das populações tradicionais, do Conselho Nacional de Seringueiros, entende como atividade sustentável. Aqui o meu pai do meu pai criou meu pai. Aqui meu pai me criou. E tudo o que foi preciso foi a floresta que deu. Aqui eu crio meu filho, o filho do meu filho aqui vai viver. Como pode alguém pensar em derrubar com tanta vida acontecer? Eu toda a vida amei a seringa, né? Porque eu criei 14 filhos cortando seringa. E nenhum passava fome. A gente da reserva tem orgulho da floresta, que é da seringa que tira a proteção. Mas o açaí nosso sustento, do babaçu o pão. É muita vida e abundância, outra vida não quer pão. A reserva extrativista é uma coisa que nós chamamos de genuinamente brasileira, ou seja, uma ideia que não é por ser uma ideia do povo brasileiro, mas é por ser uma ideia de povos diretamente vinculada com sua moradia na reserva, ou seja, na floresta. Então, a reserva extrativista é uma proposta que surgiu do povo que mora em floresta para o povo que mora em floresta. Não basta só garantir o direito à terra, não basta só lutar em defesa da floresta, assim como não basta só lutar pela melhoria da renda. É importante que essas famílias sejam reconhecidas, sejam incluídas como cidadã brasileira que realmente presta um serviço muito importante para a humanidade, um serviço muito importante para a comunidade da Amazônia e do Brasil. A reserva extrativista do Médio Juruá, estou usando como exemplo, mas em todas as outras são assim, elas são usadas uma faixa nas margens do rio, nas margens do Igarapé, em torno de 10 quilômetros. 30% da área, que são 253 mil hectares, só 30% tem a presença humana, tirando os recursos naturais de forma sustentável. 70% dessa área está intocável, conservada, cuidada. Isso tem um papel bastante importante. Essa área que está intocável, ela acaba reproduzindo as espécies que estão sendo tiradas de forma sustentável em outro lugar. Então, é uma espécie de uma troca. Eu tenho uma parte da reserva que eu estou usando de forma sustentável e tem outra parte que está procriando, que está crescendo, que está populando, e isso vai dando sustentabilidade a essa parte que está sendo feito o uso sustentável dos recursos. Dentro da reserva extrativista, você pode criar uma cabra, você pode criar galinha, você pode preservar o peixe, você pode preservar os pássaros que estão lá dentro que pode comer, pode preservar as caças, a paca, o tatu. E não é proibido as famílias comer daquilo que está ali dentro. É proibido, vir gente de fora matar 10, 15, 20 tatu, 50 facas e levar para a rua para vender. Aí as quebradeiras brigam muito para preservar o babaçual, a natureza. A gente briga, mas só que a maioria não está nem aí. Diz assim, pouco não presta, não dá valor, não tem valor de nada. Enquanto nós que somos quebradeira, nós acreditamos muito
junto, que é a grande riqueza que nós temos é o babaçu. Nós temos o óleo, nós temos o sabão, nós temos o calvão, nós compramos roupa para a criança, compramos o café, o açúcar. Vem do calvão, e nós já descobrimos dentro do babaçu 49 utilidades. Nós temos essa documentação dentro da nossa associação, da Unidade, que o babaçu nós já encontramos 49 utilidades. Nós não precisamos pegar peixe para nós sobreviver, vender. Por exemplo, aqui na reserva. Porque se tu fizer isso, todos nós fizer esse tipo de coisa, amanhã ou depois talvez a gente não tenha para nossa alimentação, principalmente para os nossos filhos, para os nossos netos que vêm aí. Ninguém sabe quando vai chegar. Não falta sol aqui, não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Sabão pelo terra, olha o nosso sol. Nessa terra tudo que se plantará. Esse é o país, esse é. É castanheira, é seringueira, é pescadeira, é muita gente. As extrativistas caminhando para frente. Olha o Chico Mendes, teve na vida uma missão de lutar pelas florestas e preservar junto com a população. É seringueira, é castanheira, é pescadeira, é muita gente. As extrativistas caminhando para frente. Hoje, na reserva, a mulher tem outra visão de lutar por seus direitos, para ter saúde, lazer e educação. É castanheira, é quebradeira, é seringueira, é benzedeira, é muita gente. E as extrativistas caminhando para frente. É castanheira, é quebradeira, é benzedeira, é pescadeira, é muita gente. As extrativistas caminhando para frente. É castanheira, é seringueira, é pescadeira, é muita gente. As extrativistas caminhando para frente. Olha o Chico Mendes, teve na vida uma missão de lutar pelas florestas e preservar junto com a população. É seringueira, é castanheira, é pescadeira, é muita gente. As extrativistas caminhando para frente. Hoje, na reserva, a mulher tem outra visão
de lutar por seus direitos, para ter saúde, lazer e educação. É castanheira, é quebradeira, é seringueira, é benzedeira, é muita gente. E as estrategistas caminhando para frente. É castanheira, é quebradeira, é benzedeira, é pescadeira, é muita gente. As estrategistas caminhando para frente. Então, pessoal, é muito emocionante este final, porque a história se repete, né? Tá acontecendo com o nosso país, essa aberração toda, e não tem como nós ficarmos assim, sem nos emocionar, né? E voltando a ouvir tudo isso. E quando a gente fala dessas crianças que estão ali, é justamente pensando no que a gente vai passar de geração para geração em relação a tudo que a gente vê e escuta e faz dentro da floresta. Então, para mim, este programa, como todas as demais oficinas que eu trabalho dentro da floresta, tem uma construção diferente, tem um olhar diferenciado. E nessa diferenciação possibilita construir os programas também diferenciados, as metodologias que elas são parecidas, mas não são iguais. Elas são, alguns lugares mais impactantes em alguns assuntos, outras mais impactantes em outros assuntos. Mas o que mais importante é que essas pessoas têm uma riqueza de saber que faz com que a gente trabalhe essa rede cada vez com mais firmeza, com mais segurança, de que essa ecologia de saberes precisa ser revelada, precisa ser colocada dentro das universidades, dentro dessas pesquisas que nós estamos trabalhando, para podermos fazer esse diálogo comunidade e universidade, essa extensão que é necessária para que a gente quebre esse muro que existe e faça com que essa aproximação seja cada vez mais uma constante, que haja essa troca, essas pessoas para dentro da universidade e a universidade para dentro da floresta. Então, isso já ocorre muito. Por quê? Porque muitas pessoas como nós, que pensam como nós, estão atravessando esse varadouro, abrindo esses caminhos, desmatando tudo isso e mostrando realmente atrás dessas máscaras que existem, que também muitas vezes não deixam com que a gente possa fazer esse diálogo, essa ponte, que ela já existe, ela só precisa ser trabalhada, ela só precisa receber os passos de nós que queremos andar dentro dessa ponte. E quem agradece muito são os povos da floresta, as populações extrativistas, as populações vulneráveis, marginalizadas, que não só são as pessoas da floresta, mas como muitos povos, movimentos sociais com os quais nós trabalhamos e sabemos disso. Então, essa senhora maravilhosa com quem eu trabalhei muitos anos, a dona Raimunda, tem 2 anos que ela faleceu, e foi uma mulher que andou o mundo, foi para a China, trouxe uma bicicleta, ganhou muitos prêmios, por tanta luta. Foi a que andou descalça pela primeira vez, já com mais de 40 anos, para tirar a identidade dela, para falar do assassinato do padre Josimo, com quem ela andava, e tudo que ela construiu ali no Bico do Papagaio, muita luta dela, que ela também passou para construir junto com essas multiplicadoras nos diversos estados da Amazônia, como vocês puderam ver, que nós temos multiplicadoras em diversos estados. Agora, a política de saúde brasileira, a política do modo geral, precisa entender que nós fazemos a nossa parte, mas que
nós mostramos que podemos fazer e que é possível. Precisamos o quê? Dessa interação, desse diálogo, de sentarmos juntos na mesma mesa, sem diferença, para a gente, então, construir e aplicar as políticas corretas, sem serem padronizadas, dentro daqueles lugares que precisam desse fortalecimento e desse crescer continuado. O esperançar desse povo merece tudo isso. Então, olha, eu agradeço demais, Ângela e toda a equipe da UFBA, e principalmente esses alunos e os amigos que vieram prestigiar. Eu estou aberta a questões. Muito obrigada. Ângela, quer fazer alguma colocação? Queria agradecer, né, mais uma vez a participação da Cris. Eu coloquei alguns comentários aí no chat, né, colocando a importância das oficinas e quanto isso seria significativo para o serviço social, né, porque as oficinas, elas possibilitam uma estimulação do saber, de criar e recriar situações materiais, ferramentas e conhecimentos, baseando-se na relação do sujeito com o objeto, né, do estudo em questão, né. Nós deveríamos ter mais esse tipo de metodologia no serviço social, na graduação do serviço social, né, considerando que as alunas do serviço social, elas lidam diretamente com a população empobrecida, e é tudo isso que a Cris tem trazido, né, essa abordagem, essa experiência de vida, né. Então, a gente abre um pouquinho, mais uma vez eu agradeço, algumas alunas estão mandando mensagem aqui para o meu particular, pelo WhatsApp, dizendo que a gente precisava trazer a Cris toda semana para falar um pouco da experiência dela, e realmente, né, agradeço. Então, passo para você, Juliana, para mediar, que a mediadora é você, tá bom? Obrigada, Ângela. Obrigada, professora. Eu acho que eu falo em nome da turma e agradecer, na verdade, por essas 2 semanas. A pessoa cara de pau que falou para a Ângela que você tinha que voltar toda semana sou eu mesma. Falei que a gente tinha que trazer Cris toda semana, porque, assim, eu gostaria muito. É emocionante assistir a forma como você traz esse conteúdo, né? A forma também como você fala do contato com essas pessoas. Me parece que como você pensa esse processo de inserção me parece muito respeitoso. E eu acho que a gente trabalhar com comunidades, ou trabalhar com qualquer público, na verdade, quando a gente vem desses lugares de privilégio da universidade, né, respeitar o conhecimento dessas pessoas é indispensável, na verdade. E eu abri para as inscrições nos comentários, mas eu já passei aqui pelo chat, eu não vi nenhuma inscrição ainda. E eu vou dizer para o pessoal que a lista de presença está passando, novamente, né, sinalizar que está passando. Dizer que caso alguém queira se inscrever agora, pode se inscrever, gente. Quem quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma felicitação para a professora, o espaço está aberto. Queria dar um informe também, 2 informes, na verdade. O primeiro informe é que o evento que eu e a Caroline sinalizamos aqui anteriormente, que nós 2 estamos participando como coordenadoras de GTs, as inscrições vão até amanhã, a submissão de resumo. O segundo informe é para avisar que o professor Assísio, que estava aqui com a gente hoje, o Assísio, na verdade, ele vem prestigiar todo mundo, né? Toda semana ele está aqui. Ele participa um pouquinho, mas ele precisou sair mais cedo hoje. Mas o Assísio vai estar com a gente na semana que vem. Vou exibir o banner da apresentação dele, enquanto o pessoal vai se candidatando aí. Então, semana que vem, no mesmo link, mesmo horário, como sempre, a gente vai ter a participação do professor, esperar só ali aparecer. E o tema do próximo encontro é metodologias alternativas, aproximações entre Paulo Freire e as epistemologias do Sul, características e interfaces possíveis, com o professor doutor Assísio dos Reis Pereira.
A Zildeni está fazendo um agradecimento aqui, dizendo: agradeço à professora Cristina, apresentação fantástica, excelente metodologia que consegui, em conjunto com o povo, compartilhar, elaborar conhecimentos tão necessários para a qualidade de vida da população. E a professora Angela Brito está se candidatando, vou passar a palavra para ela novamente. Cris, eu tenho algumas considerações para fazer, né, em relação à metodologia que você aplicou. Eu queria verificar se você trabalhou com alguma assistente social, né, e qual o papel da assistente social, se trabalhou e qual o papel dessa profissional, se vocês elaboravam um trabalho juntas ou não, projetos juntas ou não, e dentre no decorrer desse tempo, e considerando essa metodologia que você nos apresentou, quais foram as maiores dificuldades, né? Foram financeiras, e além das financeiras, quais foram? Não sei, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram, né, para a implementação desse trabalho, e qual que era efetivamente o seu papel dentro do projeto? Então, Ângela, nós trabalhávamos com uma equipe multidisciplinar também, assistente social, psicóloga, né, pedagogas, e nós, quando construímos o programa, nós começamos a trabalhar algo em relação aos temas que iríamos abordar. Depois, essas nossas vivências lá traziam para a equipe multidisciplinar, dentro do próprio Ministério da Saúde, essas coisas que eu trouxe aqui para vocês na semana passada e nesta. Eu, como pedagoga, como pessoa que trabalhava diretamente a educação, as oficinas dentro da floresta, eu trazia também para subsídios para as assistentes sociais, psicólogos, e a partir dali nós montávamos várias coisas. Nem todas podiam ir para a floresta. Então, algumas vezes aconteceu de ir. Por quê? Por falta de recurso financeiro, por falta da agenda, por falta da compreensão do serviço público e não liberar essas pessoas. E onde nós tivemos a maior parte, uma equipe mais multidisciplinar presente durante as ações, foi na documentação das famílias. Por quê? Porque o Ministério da Justiça estava junto no barco, então tinha despachantes, tinha as pessoas que iam fazer todos esses documentos, aí liberaram com mais flexibilidade, para você ver como é a questão do preconceito, né, que existe ainda. Mas nós é que temos que ir quebrando isso. Eu não vejo isso como problema. Eu vejo isso como um alerta para a gente refletir cada vez mais, e as assistentes sociais que estão agora se formando ou estão se pós-graduando, que elas se imponham também dentro desses limites. Por exemplo, quando você pergunta o meu papel dentro do projeto, o meu papel dentro do projeto era buscar recurso, era construir o projeto, era executar o projeto, era monitorar o projeto, avaliar. Por quê? Porque a gente não tinha recurso para tudo. Então, a gente tinha que juntar, ver o que dava para fazer e aproveitar as multiplicadoras do local, que elas que nos orientavam. Então, na verdade, eu via todos os procedimentos, eu fazia as agendas das oficinas, eu via como começava, como terminava, e trazia as pessoas que eu podia. Por exemplo, se fosse para palestrar alguma coisa, a maioria das coisas eu mesma fazia, e vinha alguém sempre do Ministério da Saúde, ou agentes que o Ministério da Saúde indicavam para ir conosco para as oficinas, que era o caso, por exemplo, às vezes uma assistente social, às vezes uma psicóloga, às vezes uma educadora ou uma funcionária de uma prática longa, ou um funcionário também. Então, também teve agentes de saúde que estavam no serviço social, se não me engano, foi no Tocantins, e que pôde participar com a gente, foi muito bom. Então, eu vejo que as dificuldades, elas são inúmeras, mas elas modificam conforme o contexto.
mas eu não vejo isso como um problema, porque os problemas mesmo é não chegar a nada lá. Que aí é onde nós, se nós não atuarmos, não continuarmos fazendo nossa parte, aí não vai chegar mesmo. Aí isso vai ser um problema. Agora, nós irmos e estarmos cada vez mais incluindo, envolvendo essas pessoas, esses profissionais, para estarem conosco, só vai engrandecer, só vai fortalecer todo esse trabalho. Obrigada, professora. A gente tem uma solicitação de participação da Zildeni e tem uma colocação que o Rodrigo fez. Eu vou ler primeiro o que o Rodrigo colocou e passo a palavra para a Zildeni para a gente, e depois a senhora entra para responder. O Rodrigo colocou aqui: bom dia, professora Cristina. Que apresentação necessária e provocativa. Me senti movimentado enquanto um estudante que vem realizando pesquisas pautadas no debate da sexualidade. Um profissional assistente social que atua na perspectiva da valorização dos corpos estigmatizados em gênero e sexualidades. Provocado pela apresentação, gostaria de parabenizar pela troca de saberes com os povos da floresta e atentar para a necessidade de construirmos conhecimentos que dialoguem saberes populares e acadêmicos. Ainda sobre o debate da sexualidade, gostaria de ouvir mais sobre como se dão as vivências das lésbicas, trans, travestis, bichas dentro dessas comunidades. Obrigada, Rodrigo. Vou passar a palavra agora para a Zildeni, que pediu para verbalizar. Professora Cristina, mais uma vez, parabéns pela apresentação e, assim, um produto de grande valor para a gente, né? E aí eu falo como assistente social, sou servidora pública, eu trabalho no Instituto Federal de Educação. Eu atuo, nesse momento, no setor de saúde da trabalhadora e do trabalhador, do órgão. Então, eu trabalho com os meus colegas, né? E aí, assim, essa metodologia que a senhora apresentou, ela me trouxe várias inquietações, né? E, assim, e faz com que a gente olhe o nosso percurso profissional e a gente questione, né, várias práticas que estão respaldadas as nossas ações no cotidiano. E algumas questões que o vídeo trouxe, eu fiquei fazendo um paralelo com algumas coisas também que eu tenho questionado. Lá no vídeo apresentou a questão da cultura local e de alguns elementos que a cultura apresenta, como a questão da gravidez, né, de adolescentes, crianças de 11, 12, 13 anos, me parece que foram essas idades citadas, e que é algo que faz parte da cultura local, em alguma medida, e são temas delicados para a gente estar fazendo uma abordagem. E aí eu me lembrei de um documentário que eu assisti, que me parece que é Entre Pandeiros e Samba, não me recordo o título, se é isso, mas é aproximado a isso, que fala da cultura do samba, da roda de samba, de Capim Grosso, uma cidade aqui do interior da Bahia. E aí lá, um dos participantes do documentário, ele trouxe o cotidiano de uma roda de samba, e aí ele trouxe a questão de como aquela roda de samba ela era apresentada no sentido dos homens ocuparem os espaços, a sala principal das casas, né, que eles trazem a questão do reinado, rezado, né, e aí eles trouxeram a ideia de que os homens naquele espaço ocupavam as salas e tocavam alguns instrumentos que era para os homens, destinado para os homens, e que as mulheres não podiam estar naquele espaço tocando os instrumentos, e elas ocupavam uma sala meio que secundária da casa. E aí, a minha pergunta é, como a gente, tanto como assistente social, como pesquisadora, como a gente tratar essas questões que fazem parte da cultura, né, e que a gente percebe que são questões que são atravessadas pelo machismo, né, pelo sexismo, pelo racismo. Então, como a gente tratar essas questões em uma abordagem dessa, com essa comunidade, com a população, com os trabalhadores ou as trabalhadoras, de forma a
compreender a cultura, respeitar a cultura e fazer questionamentos sobre essas práticas. Então, a minha dúvida, a minha questão é essa, senhora. Obrigada, obrigada mesmo pela apresentação. Obrigada, Ângela, pela proposta mais uma vez da disciplina. Passar a palavra para a professora Cristina. Então, tá. Muito interessante as duas colocações. Eu vou começar pela Zildeni e depois eu fecho com o Rodrigo. Então, Zildeni, seu trabalho também é muito interessante, porque você trabalha com trabalhadoras e trabalhadores. Tem algo também que eu queria aproveitar e falar que essas trabalhadoras, elas têm muitos problemas de saúde em relação ao trabalho, como a questão das marisqueiras, a quebradeira de coco, que o braço mais curto que o outro, né? E as marisqueiras com questão dos reumatismos e outras coisas que nós encontramos e que é muito necessário que as assistentes sociais estejam dentro dessas áreas, pensando em como também levar algum apoio dentro dessas comunidades. Bom, isso era só uma coisa que eu queria colocar e que a gente pode falar depois em outro momento. Mas as inquietações em relação ao vídeo, eu acho que isso é tanto para você como para Rodrigo e para os demais, que a intenção é essa mesmo, é de cutucar e trazer para reflexão do trabalho de cada qual no seu contexto, mas aproveitando. E eu acredito que quando vocês podem ver esse vídeo, com o qual eu trabalho dentro das comunidades da floresta, a abordagem é a partir do contexto local. Então, vocês começando a imaginar como vocês querem trabalhar, qual o conceito que vocês querem levar, vocês podem já começar a imaginar como nós vamos trabalhar uma coisa visual, porque essa população, elas são muito mais acessíveis, conseguem gerir muito melhor o que é visual, do que levar textos para dentro da comunidade, olha, esse texto aqui. Não, vão levar coisas visuais, texto também, é claro, que não impede que leve, mas com coisas mais pontuais, que eles possam ler, visualizar, entender e aceitar aquilo, como também não só isso que eu levava de metodologia, mas para outros temas, jogos criativos. Por exemplo, para falar de injustiça, então a gente construía aqueles quebra-cabeças e ia montando, ou então de olhar as diferenças, a gente colocava aquele jogo da memória, ou a gente fazia os postezinhos que ia colocando o que estava na frente, aí se a pessoa acertasse a resposta, quando ela virava. Então, isso dava muito trabalho para fazer, mas é porque é o que trazíamos da comunidade e eu passava muito tempo elaborando esses materiais, porque eu amo elaborar material didático a partir daquilo que eu convivo. E nunca deixei de fazer isso, nomes, jogos, materiais. Então, eu acredito que essa reação de vocês, eu fico muito feliz, porque significa que vocês vão começar a criar, a pensar em coisas muito mais visuais, que fixem mais nas populações que não têm tanto acesso à universidade, que não têm tanto acesso à leitura, que são comunitários. Bom, como tratar as coisas sobre as culturas? Zildeni, a questão cultural ela está intrínseca, mas veja só, quando a gente começa a trabalhar a questão de preconceito, você pode transformar algumas coisas, diferente do racismo, que é algo que você não consegue transformar, porque a pessoa tem aquilo tão... é uma doença que tem que ser um tratamento específico e tudo mais. Mas, quando a gente chega que a cultura que invade a comunidade e que a gente observava que tinha algumas coisas que poderiam se juntar, sem quebrar a questão cultural, mas somar, aí o que precisava? Precisava uma quebra daquele preconceito, mas precisávamos trabalhar o diálogo de trás para frente ou do meio para sair, para vazar de outras formas. Então, por exemplo, principalmente os homens que têm toda essa questão sexista, toda essa questão de manter mesmo a separação homem-mulher, coisas de homem e mulher. Nós fazíamos também reuniões separadas, homens e mulheres.
mas nós fazíamos das mulheres, porque nós precisávamos, e aí, não, olha, nós temos, a metodologia é separar os homens das mulheres. Nós vamos querer colocar esse assunto e ver quais as respostas de cada grupo. No outro dia, a gente discutia o que o grupo trazia, a mulher, o que ela achava, e o homem, o que ele achava, dependendo do tema, como esse que você imagina o tema e a gente coloca lá dentro do grupo. Quando vai discutir no outro dia, a gente pede para eles mesmos dizerem por que você acha que isso não pode interferir. Mas se fosse assim, aí a mulher, a gente vê o que a resposta dela tem a ver com a resposta do grupo masculino, e nós vamos fazendo com que aquilo vá gerando conversa, discussão, sem gerar conflito, mas a gente, para não divergir, a gente vai tentando convergir, mesmo que haja alguma divergência inicial. Aí, o que fica no meio? A cultura, porque ela é intrínseca, ela é raiz, então não perturba a cultura, mas soma coisas novas, como se aquilo fosse adentrando dentro da comunidade, não interferindo, não atropelando, muito menos nós, que estamos lá de visita, que estamos lá contribuindo, chegando e levando um tema novo. Então, aquele tema que você leva, você pode fazer com que ele chegue lá dentro da comunidade, porque é um tema desconhecido, mas a cultura faz parte da comunidade. Então, nós temos que ver como que aquilo encaixa. É a mesma coisa de você pegar vários botões para colocar numa roupa e escolher o que fica melhor naquela roupa, o que cabe melhor naquela cor, o que destoa melhor um do outro. E se você quiser fazer uma diferença, colocar um maior, um menor. Mas é a questão de prática e de você tentar sem medo, porque aquela tentativa vai lhe dar resultados para você fazer cada vez melhor. Eu espero ter respondido, mas também, se não, fico à disposição no privado, quando você quiser fazer o contato comigo. Rodrigo, provocativo, troca de saberes. Olha, pense na delícia que foi fazer esses trabalhos, e ainda é dentro das comunidades. Mas o que se relaciona à sexualidade é incrível, porque quando a gente fala de sexualidade, que eu trabalhava as dinâmicas, em pilas, homem e mulher, tudo misturado. E aí agora vamos passar de um para o outro sem encostar no outro. Meu Deus, que coisa incrível. Aí quando encostava, e depois compreender que a sexualidade é o toque nas pessoas, que você pode tocar, mesmo que a interação seja daquela forma de pegar a mão, você começa a entender o medo, e aqui aquele medo que não é necessário para você sentir a liberdade, o medo que tira a liberdade das pessoas. As pessoas que estão lá dentro têm tanta liberdade de viver com o ambiente, mas não têm a liberdade de viver consigo próprio. Então, quando a gente percebe que é necessário a gente ter esse trabalho dentro dos postos de saúde e não serem postos de doença, onde os agentes de comunitário de saúde, sejam homens, mulheres, estejam preparados para trabalhar essas palestras, e que é onde eu vejo que os assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e outros profissionais nessa mesma linha educativa de ciências sociais possam estar presentes dentro desses postos, fazendo palestras. Essa é a minha proposta. E como essas pessoas vivem? Elas não vivem com liberdade, Rodrigo. Eu tenho que ser sincera, porque para a gente tentar levar, para falar que tem as diferenças, ouvir uma dona Raimunda, quebradeira de coco, falar sobre o que ela falou da homossexualidade, as mulheres estão muito mais à frente dentro da floresta, porque os homens, os maridos, eles não querem aceitar, não querem entender. Mas existem casais gays, existem também as bichas, existem as lésbicas, tudo dentro da floresta. Agora, eles se arranjam para fazer com que a cultura da natureza biológica deles se adapte àquela cultura. O que eu volto para Zildeni
que também a gente pode levar a qualquer tema para ser introduzido dentro da cultura. Então, isso não é algo que comece e acaba numa oficina, não é algo que comece e acaba dentro da construção de uma política pública, mas sim de quando nós trabalharmos a desigualdade, a diferença que existe dentro dos locais, que já vem desde a educação infantil, que tem dentro das escolas. Então, onde nós precisamos mudar o currículo escolar também das crianças da floresta, que começa lá também nas crianças das cidades. Mas eu vejo que é um processo contínuo, é um processo que a universidade tem tudo para nos ajudar, porque o caminho é longo, a atividade é intensa, e nós precisamos desse apoio, porque senão nós não conseguimos levar tudo isso que a gente quer. Agora, quanto mais ideias tiverem, quanto mais iniciativas acontecerem e que a gente possa somar com um todo, vai ser incrível. A bagagem vai ficar infinitamente grande, pesada, robusta e recheadas de coisas que realmente a gente precisa fazer para transformar o mundo, para transformar essas consciências. Muito obrigada, espero ter respondido. Estou esperando só minha câmera aparecer. Obrigada, professora. A professora Ângela está tendo uns problemas de conexão e ela me solicitou que eu fizesse, então, o encerramento do nosso encontro. Eu queria agradecer, assim, muito, eu acho que em nome da equipe, em nome da turma, mas também... Valeu, Rodrigo. Mas também eu, Juliana, gostaria muito de agradecer. Para mim foi muito emocionante assistir. Hoje foi um dia... Eu tô na semana de TPM, gente, mas eu tô... Realmente foi... Tô um pouco mais emotiva, mas foi emocionante assistir o vídeo, né? E perceber a sua sensibilidade para lidar com essas pessoas e para trazer isso aqui para a gente. É isso, gente. Obrigada, professora Palmas. É isso. Agradecer a vocês, desejar a todo mundo um bom dia. A gente se encontra na próxima semana. Obrigada, professora. Obrigada a todo mundo que participou hoje. Vou encerrar a gravação do nosso encontro. Eu agradeço também a todos, a todas, Juliana. Foi maravilhoso participar com vocês. Me sinto super à vontade. Quem sabe, um dia a gente fazer algo presencial, né? E realmente eu colocar a oficina em prática como se vocês fossem a comunidade e eu, a Cristina, que chega lá. Eu adoro fazer essas coisas e se sabe de uma coisa boa que me ocorreu, que eu já tive ideias para novos materiais didáticos. Olha lá, hein? Que bacana. Isso também é incentivador para mim estar aqui. Olha, muito obrigada e estou à disposição de vocês. Obrigada, professora.